Olá, bom dia! Aqui eu estou nesse momento para mais um momento de café consigo. É o nosso bate-papo, onde nós falamos sobre pontos importantes da vida. Por quê? Porque fazemos esses momentos em que temos a pausa para refletir, para compreender, para redirecionar os nossos esforços, as nossas energias. E hoje, no Café Consigo, eu tenho a alegria de receber mais uma vez a nossa amiga Luciana Tibúrcio, lá de Minas Gerais. Então vamos lá, seja bem-vinda, Luciana. Oi, Mariana. Mais uma Olá, vez, quero te agradecer pelo convite, de tomar esse cafezinho, que foi uma delícia. Tomara que ele se estenda aí por vários encontros. ai, que legal. Luciana, a gente falou sobre muitos assuntos naquele nosso encontro. Tu falaste como foi esses momentos de olhar para dentro, buscar se conhecer um pouco mais, um pouco da tua trajetória de vida. Mas eu gostaria de saber o que tu anda pensando neste momento. O que tu anda fazendo agora? Com tudo isso que tu foi revendo, ressignificando. Conta aí um pouquinho. Então, neste momento, eu estou bem focada no primeiro livro que eu lancei. Ai, que legal. Livro, já tinha um tempo que eu queria escrever sobre ele, né? Mas era uma escrita muito difícil para mim, porque eu queria escrever sobre a síndrome do pânico, a qual fui diagnosticada mais ou menos uns 10 anos atrás. E engraçado, assim que eu parei de tomar os remédios, assim que eu tive alta, né, assim, me veio à mente de que eu precisava escrever sobre isso, sabe? Sobre essa experiência, sobre tudo que eu passei, e tudo que eu tive que fortalecer em mim para conseguir sair daquele. Realmente, aí é um fundo do poço que você cai aí, não tem luz nenhuma. Mas, Então, a minha. Luciana, que legal isso que tu está falando, né? Eu não quero cortar teu pensamento, mas tu está falando de um diagnóstico, não é? E esse diagnóstico é exatamente assim, porque a gente não é educado para conhecer os nossos sentimentos, muito menos educado para reconhecer as nossas emoções, o que estamos sentindo, a gente não tem essa educação. E aí a gente vai acumulando coisas, vai represando coisas, né? Vai, como é que chama? Vai negando, escondendo de nós mesmos sentimentos, verdades, né? E aí tem uma hora que explode. E Sim, explode numa doença no campo emocional ou numa doença física mesmo, não é? Num acidente. De repente, tu te acidenta, mas por quê? Porque o teu pé nem estava reconhecendo, a tua mente nem sabia onde estava sendo colocado o pé, não é? E aí, isso, e a gente precisa, eu falo isso porque a gente precisa tirar esse preconceito, né? Se tu receber um diagnóstico, bora procurar um profissional competente que te ajude a mudar, né, esse quadro, rever. e foi exatamente isso, Diana. Assim, eu não. Eu acredito que se eu estivesse maturidade também suficiente para eu entender o que eu estava sentindo, eu não chegaria ao extremo da síndrome do pânico, porque é um tipo de transtorno de ansiedade. Transtorno de ansiedade eu tenho, eu acredito que eu vou tê-lo, assim, vou continuar vivendo com ele para o resto da vida. E ele iniciou, assim, a primeira crise de ansiedade, assim, mas aí é ansiedade, não o pânico. Primeira crise de ansiedade, isso eu conto assim, o primeiro capítulo do livro é exatamente essa parte. Foi na semana que a minha mãe faleceu. Minha mãe faleceu com 16 anos. Naquela semana, eu tive uma primeira crise de ansiedade, de coração disparado, de começar a ficar tonta e aquela sensação assim de morte, uma coisa estranha. E só porque eu não sabia o que era, né?
as pessoas que estavam do meu lado também não sabiam o que era. Não, é emocional, né? Óbvio, estava totalmente abalada. E aí eu fui carregando isso, Mariana, por muitos anos. Eu tinha 16. Eu fui diagnosticada com a síndrome do pânico, eu não devia ter 30. Então, assim, eu vivi mais de 10 anos tendo crise de ansiedade sem saber o que era. E aí, como eu estava assim, a quilômetros de mim e não sabia o que era, aquilo teve que desembocar em algo. Que aí realmente é a síndrome do pânico, que aí é um terror e um desespero. Mas, ô, Luciana, tu está falando uma coisa interessante, que é a questão do luto também, porque a gente não viver o luto é uma coisa muito séria, né? É E, engraçado que a sociedade não deixa a gente viver, né? Não deixa você ficar triste. E não, vamos, bola para frente, né? Aconteceu, não, você não pode fazer nada, então não fica triste, não chora, não. E eu até escrevi um poema esses dias, assim, deixa-me chorar, deixa, quando a minha alma não cabe em mim, eu tenho que extravasar. Aquilo é importante, é isso que você falou, o luto também é importante, sim. né? E não se respeitar isso é não respeitar a si mesmo, as emoções que vêm E para você. imagina o vínculo desse luto de uma mãe, de um pai, de alguém querido. E da mãe, eu me lembro também, quando minha mãe desencarnou, eu senti uma dor física no coração. É como se tivesse. O Sim. coração parecia que doía fisicamente. Muito profundo esse vínculo. Mas para a gente é mãe, para outras pessoas que estão lidando com desencarne de filhos, de maridos, de companheiros queridos, ou simplesmente sendo afetados por a dor de outras pessoas, né? Então não é normal que a gente perca a convivência com pessoas que a gente ama. A gente não aceita isso com naturalidade. Isso é a verdade, né? Agora, a Uhum. gente pode buscar direcionar esse afeto, né, para outras pessoas, a gente pode encontrar para uma obra de arte, para uma ação social, para um trabalho voluntário, e chorar, sempre que precisar parar e chorar, deixar Uhum. que essa dor, olhar para essa dor com respeito, com gratidão Ver também, isso. gratidão pelo tempo de convivência, né? Uhum. E viver essa tristeza, né? Eu fui viver, olha que engraçado. Eu fui viver isso quando eu comecei a fazer a terapia. Então, assim, até no livro eu falo muito isso. O livro está aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês. Olha que graça. Olha, como é que é o nome? As lágrimas que lavaram meu Mariana fôlego. Pani. Isso, exatamente. E no livro eu conto, assim, porque o pânico para mim foi quase como um presente. Óbvio que eu vejo isso no hoje, né? Na época foi bem desesperador. Mas por que Luciana, Porque eu queria. aí eu tive que entrar em contato comigo. Eu tive que fazer terapia. E aí foi quando, tipo, mais de 10 anos depois, foi quando eu me permiti ter este luto, entender o que aconteceu, né? Porque eu estava numa fase da vida meio turbulenta, né? Eu estava na frente na escola, então eu iniciei a faculdade com 17 anos. Eu estava a um ano de entrar na faculdade, escolher sua profissão para o resto da sua vida, se eu ia ficar na minha cidade, se eu ia mudar de cidade. Então, era naquela época de já existia muitas mudanças, e aí eu tive que, né, Fazer escolhas. fazer escolhas, e eu tive que fazer escolhas sozinhas. Então, tudo isso que eu tinha que ter vivenciado lá atrás, eu vivenciei quando eu estava me tratando do pânico. Eu fiz muito tempo de terapia para eu, primeiro, entrar em contato com aquilo que não estava sedimentado em mim, para aí sim, né, baixar. E aí, quando baixou, aí que eu fui me conhecer direito. O que realmente estava dentro de mim. Porque senão era só aquela. Sabe quando você está numa tempestade de areia, está lá no meio do deserto, uma tempestade de areia, você não enxerga nada. Eu não Sim. enxergava a mim mesmo. Então, foi só com isso que eu pude baixar. E aí sim aprender a me conhecer, e aí sim, né descobrir o que eu quero, para onde eu vou. Então, tudo isso eu
joguei no livro. O livro foi uma terapia para mim, sabe? Escrever foi muito, muito, muito difícil, porque eu comecei a escrever ele em janeiro de 2020. E aí a pandemia começou em março, né? Então, eu já estava enclausurada. Eu já Aham, estava já estava nesse mergulho interior, assim. Que já, bacana isso, né? já. E aí vieram, né, as outras situações, todos nós tivemos que lidar, né? E eu no meio daquela escrita muito difícil, muito, 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 muito difícil, porque remexia em tudo que doía em mim, né? Remexia em todas essas passagens complicadas da minha vida. Mas foi muito importante eu ter escrito, Sim. porque Escrever, a gente vai. Primeiro, acho que foi tu que mesmo que falaste um outro dia numa conversa, de que a primeira pessoa que nos lê, somos nós, né? É que quando tu escreve, primeiro tu escreve para ti, porque é tu que vais ler primeiro, e depois vai para o outro ou não vai, né? Nem sempre o que a gente escreve é publicado, né? uhum, Mas é uma parte inconsciente nossa que dialoga com a gente, que percebe coisas que a nossa consciência não percebe e nos comunica, às vezes, através de um sonho, através da inspiração, numa poesia, vem alguma imagem, se tu gosta de escrever poesia, vem coisa que tu olha e diz, mas nem eu sabia que eu sabia isso, que eu entendia as coisas dessa maneira. é muito interessante, porque eu escrevi e guardei o livro. Eu não queria publicar. Nossa, Viu? vou me expor totalmente nunca. Não tenho coragem. Até que eu... Aí foi mais um ano para eu ter coragem de publicar, de lançar Para o tu livro. distanciar, né? Para tu Às vezes, construires um distanciamento disso, um certo distanciamento. só que aí, todas as vezes que eu pegava o arquivo e lia, eu lia o livro e falava, mas não, nossa, será que fui eu que escrevi isso? Nossa, que coisa linda! Será que saiu dentro de mim mesmo? E aí eu pensava, mas eu não posso, o meu propósito era tentar ajudar as pessoas. Esse livro aqui dentro, ele não vai ajudar ninguém. Ele já ajudou a mim, mas é assim, egoístico assim? Só a mim, pronto? Vou deixar isso aqui, sabe? E aí foi esse embate de eu querer ajudar aquelas pessoas que estivessem passando por isso, porque assim, no meio de uma crise de pânico, parece que você tá realmente no escuro, porque são tantas, é tão físico, é muito físico, não é mental, é físico, você sente tudo no seu corpo. E aí eu falo, gente, que eu não sei nem que médico que eu vou procurar, porque eu tô sentindo tudo. A única coisa que eu sei, a única certeza que eu sei é que eu vou morrer. Então eu não sabia que médico procurar, onde que eu ia, eu nunca tinha ouvido falar sobre isso. Então, assim, Luciana, tu sabe que um dia eu ouvi uma palestra de um médico psiquiatra da AME, que é a Associação Médica Espírita, e ele é psiquiatra, e ele dizia que o psiquiatra é um lugar muito difícil, porque a pessoa está se sentindo mal, ela primeiro, né, não está conseguindo fazer alguma coisa, sei lá, está travada por alguma coisa na vida, ela procura tudo, todo tipo de médico, ela vai no gastro, ela vai em cardiologista, ela vai em tudo que é especialista. O último lugar que ela admite ir é o psiquiatra, porque a mente comanda tudo e a gente não tem noção, né, disso, assim, né? sim. E foi muito engraçado, assim, que eu conto também, assim, o que que eu tentei fazer, os recursos que eu tentei construir dentro de mim para poder, não me livrar, né, mas assim, para poder tentar conviver com essa ansiedade que eu tenho até hoje. E dentro desses recursos é exatamente o tentar entender o seu pensamento, né? O que vem. Porque, para quem é ansioso e já teve o pânico, se você deixar se levar pelo que passa na sua mente, você vai embora. Você vai embora, porque é muito físico. Primeiro, assim, é uma dor, é exatamente isso. Me dava uma dor no estômago,
me gelava todinho. E aí o coração disparava, eu falei, gente, o que é isso? Será que eu tô passando mal? O que será? Não, eu comi alguma coisa. E aí meu intestino também soltava tudo. Falei assim, não, eu devo ter comido alguma coisa. Não, porque eu comi alguma coisa e aí não melhora, e aí não melhora. Se eu não... Hoje eu sei entender, né, que quais os sintomas são. E aí minha mente mostra outros sintomas. E aí você tem que ir reconhecendo. Porque se eu não vigio esses meus pensamentos, eu me deixo levar. E aí uma crise de ansiedade vem, sabe? Então, é muito... Nossa mente tem algumas artimanhas para tentar nos enganar. Mas ao mesmo tempo a nossa mente tem toda a nossa potência de vida, não é? E é essa falta dessa educação, né? E daí eu fui pensando da importância desse curso ali que o Haroldo e o próprio Saulo trazem para nós, que é o equilíbrio das emoções, que é para a gente se conhecer. Tu já sabe quando vem vindo, como tu disse, é físico. Altera o teu modo de respirar, altera a tua pulsação, tu sente antes, né, daquilo te tomar de uma maneira mais intensa. Então, vou ler alguma coisa, vou assistir uma comédia, vou fazer alguma coisa, uma música boa, que música que me ajuda a vibrar numa outra sintonia. A gente tem a própria prece, né? Hoje em dia já é reconhecida como um recurso também de conseguir estar numa faixa mais elevada de vibração que não te deixe mergulhar nessa sombra, nessas angústias por muito tempo, né? Tu vai começando a reconhecer ela, né? Quando está chegando. Algo que me ajudou e que foi sensacional, meditação, sabe? Iniciar meditação, para mim é fundamental. Fundamental porque aí, quando eu já começo a sentir, aí eu já entro em contato comigo. Pode escrever mesmo, como tu diz, né? Para aí, eu vou escrever, vou só relatar o que está vindo. Está pulsando, tu fala como se fosse redator, dá uma voz para essa sensação e deixa ela falar pela tua mão, mas não entra no teu corpo, né? Não te paralisa, não, né? Não, exatamente. E ali vem informações importantes, né? Às vezes vem informações de forma distorcida e enfáticas demais, né? Mas nada é à toa. A mente está nos trazendo coisas, né? Importantes e mas também dispara aqueles gatilhos que eles falam, né? Alguma situação, algum lugar que tu vai, alguma notícia que tu ouve. Então, é muito... Na verdade, a gente está sofrendo essas influências constantemente. Algumas pessoas se tornam mais sensíveis, né? Reagem mais, assim, a essas influências, né? De outros, de energias e coisas. Mas se tu sabe que é mais sensível, então tu vai te amar ainda mais, né? Vai cuidar ainda mais, né? De ti, né? Das tuas emoções. Sim, a partir do momento que você consegue entender, né? Entender como a sua mente funciona, entender esse derramar de substâncias que as emoções trazem para a gente, é tão impressionante que aí você consegue, parece que amadurecer, sabe? Você consegue estar presente em tudo que você faz, sabe? Porque eu não estava presente. A ansiedade era só, não, mas e se acontecer alguma coisa? Mas e se acontecer? E os gatilhos, você falou gatilho para minhas crises de pânico eram coisas totalmente sem noção. Era uma bicicleta que passava do meu lado, eu assustava, e aquele susto, né? Porque o susto vem e derrama substâncias no seu organismo, isso é uma questão de sobrevivência mesmo. Uhum. Só porque numa situação normal, você fala, não, é uma bicicleta que passou, isso não é nada. E quando você está nessa condição de ter as crises de pânico, aquilo ali te desencadeia, você se paralisa. Isso que tu está falando é interessante, né? Porque às vezes tem que ter tratamento medicamentoso também para te ajudar,
E além da Lise, terapia, onde tu vai falar, onde tu vai buscar as causas, né? Vai te auto-investigar sobre as possíveis causas dessa fragilidade. Como tu disse, eu cheguei a entendimento de que, bom, foi quando a minha mãe morreu que as coisas ficaram complicadas, né? Embora eu não pudesse ter olhado para aquilo naquele momento, né? Então, isso já é muito importante, né? É uma coisa muito, muito importante chegar a descobrir uma causa, né? Uma razão para essa... Que dor foi essa que começou a desencadear essa... Ela porque certamente era uma você vai, alicerce. faz o tratamento, você vai, faz o tratamento medicamentoso, parou a medicação, volta. Se não volta com essa, volta com outra dor, com outra doença, sabe? Por isso eu te falo que às vezes eu sinto o pânico como um presente. Porque foi com ele que eu pude Te acordou, abraçar. ele te sacudiu para a vida, né? Sim, sacudiu minha vida, mas aí que eu pude viver direito, sabe? Me libertar de tudo que me prendia. Eu consegui voar mesmo, e aí voar com os meus escritos, voar com a minha poesia, sabe? Tudo eu consegui libertar de mim, porque eu fiz essa viagem muito, muito profunda nessa época. Uhum. Né? Assim, eu tive uma preocupação muito grande, porque, apesar de ser uma história de dor, eu não queria que fosse um livro de dor, porque não é isso, sabe? Não é isso que eu sinto agora. Então, eu tive uma preocupação, eu não sei, né, os leitores que vão falar, mas eu tive uma preocupação de passar para as pessoas que estivessem lendo, principalmente no final, assim, todo o agradecimento que eu tive, todo o crescimento que eu tive com aquilo. E que se eu tive, eu não sou diferente de ninguém. Eu sou um pedacinho assim, pequenininho, sabe? E se eu consigo, todo mundo vai conseguir, sabe? Se é possível para mim, é possível para todo mundo. Então, no fim do livro, eu fiz questão de trazer algumas reflexões também que foram importantes para mim, que eu consegui me aceitar, ser compassiva comigo mesmo e me amar para amar todo mundo, sabe? E a mensagem que eu quero trazer é exatamente essa. Primeiro, que é possível. Segundo, que tudo passa e aquilo que aquela pessoa está passando vai passar, que eu tenho certeza absoluta. E terceiro, que aquilo vai te trazer um crescimento tão grande que depois você vai falar assim: nossa, que maravilha! Que Vale a pena maravilha! viver, né, E Luciana? agora eu estou rindo muito, muito, muito. A vida é muito maravilhosa, ela te traz todas as possibilidades que você precisa para ter um sorriso no rosto sempre. Sim. E Né? Para vale a ter. pena passar através da dor para se encontrar a própria força, né? Porque atravessando a dor é que tu vai encontrar, né, a tua força, tu vai perceber o que tu aprendeu nesse percurso e vai poder ajudar outras pessoas, inclusive, né? Exatamente, exatamente. Nunca que dentro daquela dor, nunca que eu ia imaginar que eu poderia ajudar alguém, sabe? Eu não conseguia ajudar a mim. Mas aí é aquele movimento, né? Primeiro você precisa se ajudar, né? Se conhecer e se amar, para que aí isso tudo se reflita no outro. Se você está refletindo só tristeza, só saudade, só dor e reclamação, o que o outro vai sentir de ti vai ser isso, né? Não vai ser outra coisa. Então, estou muito grata, assim, de poder expor isso, não só no livro, expor isso conversando com você, né? Conversando com outras pessoas. Então, eu sinto uma alegria muito grande em poder passar toda a história, né? Tudo aquilo que eu passei. Não sei se vai tocar o coração de alguém, mas a intenção que eu quero é Com exatamente essa. certeza. E é porque assim, essa dor emocional é muito estranha porque as pessoas te veem, tu arrumou o cabelo,
tu colocou a roupa limpa, muitos, né? Outros não conseguem nem fazer isso, mas eu já passei situações de pensar assim, gente, se tu quebra uma perna e tu anda com gesso, todo mundo sabe que tu está com problema. Tu está com alguma limitação e tu vai se movimentar e a pessoa te oferece um apoio, uma ajuda. Essa dor emocional está quebrada por dentro. E ninguém te aponta, olha, porque as pessoas, é por causa desse desconhecimento geral, né? É que às vezes a pessoa custa se dar conta que tu está mais quieta, que tu está mais impaciente. As pessoas custam, né? Ah, tá cheia de mania agora. É uma expressão assim. Amanheceu emburrada. E aquilo vai se repetindo, e até que a pessoa começa a se fechar, ela já não fala, já não expressa mais. Vai botando aquela máscara de tá tudo bem, e vai seguindo a vida até que o corpo te para, né? Te obriga a olhar para isso, né? De fato, olhar, né? Uma Então, hora transborda, né? Uma hora transborda. a importância da gente Você ter não esse olhar para o transborda. outro, essa escuta, perceber o outro, né? Com quem a gente está convivendo, prestar atenção mesmo, né? Dar um bom dia olhando nos olhos, não é? Aprender a escutar os silêncios, essas coisas, dar as mãos, né? Ter uma rotina de lazer, de um momento de não fazer nada, de nadismo, quando eles falam, né? De não fazer nada, juntos ou separados, de encontros com amigos. Uhum. A vida tem que ser múltipla, né? Para atender toda a necessidade da vida. Não podemos só focar em religião, nem só focar em estudar, nem só focar em dar conta de carga horária, em dar conta de educar os filhos. A vida tem que ser múltipla, senão a gente adoece. Não tem jeito, a gente adoece. A gente tem vários lados, né? Acho que cada um. Eu estava conversando isso até com a minha filha esses dias. Ela é triste, assim, porque a melhor amiga dela trocou de escola. Falei, não, Laura, a gente precisa entender que a gente tem vários lados, e cada lado nosso, ele parece que ser preenchido por algo, ou por pessoas, e por pessoas diferentes. Então, você vai fazer novas amizades, essa outra amizade não significa que você vai deixar de lado a sua melhor amiga, mas significa que ela vai preencher uma parte de você que a outra não preenchia. E isso com pessoas e com situações. É isso que você falou, né? Eu, na minha meditação, nossa, é o momento meu de silêncio comigo mesmo, eu preciso. Mas eu preciso também de momentos de conversas com pessoas, eu preciso de momentos de brincadeira com os meus filhos, né? A vida é essa completude, e essa completude que se transforma cada dia de uma forma, sabe? Também esse controle que eu queria ter da vida, né? Que o ansioso tem muito disso. Esse controle também eu comecei a jogar de lado. É inútil, Porque né? E essa a questão da beleza é pandemia essa, você vê mostrou. o que tá passando, o que vem, o que tá passando na minha janela agora. Não, é isso. Trocar essa necessidade do controle pelo prazer do novo, de surpreender os outros, de se deixar surpreender pela vida, né? Aqui a gente tem muitas mudanças de clima e eu acho muito legal, porque às vezes tu acorda e está sombrio, outro dia tu acorda e tá um sol já, assim, abrindo a janela. A gente tem dia que está muito frio, a gente tem dia que está um calor, que parece ter um forno ligado. Então, assim, olha só, a própria natureza está sempre falando, te convidando, né? Hoje tem que ser roupa diferente, hoje tem que ser uma comida mais, né, mais calórica. Então, a natureza está dando lições constantemente e a gente resiste, não é? A esse aprendizado. A gente resiste até que a vida fala assim, agora você vai aprender. Para aí, que agora sou eu que falo. Luciana, a gente vai ter que se encaminhar para o final. Eu só queria suas considerações assim, finais e já te convidando para o próximo café na semana que vem. E aí Não, daí tu vai trazer um pouco desse livro para nós, né?
fazer um pouco da leitura de alguma parte que tu queira de compartilhar com a gente no próximo encontro, pode ser? Vamos, adorei a ideia. Adorei. Vamos, eu vou escolher uma parte bem profunda. E aí a gente conversa assim. É um prazer. Nossa, uma delícia. Uma delícia. Muito obrigada, Luciana. Até a próxima. Eu que agradeço. Mariana, obrigada, viu?